Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para a meditação da Palavra de Deus. Convido você a nos ajudar na evangelização. Se inscreva no nosso canal do Facebook, Padre Durvano. Nessa terceira semana da Páscoa, vamos meditar a primeira leitura dessa quinta-feira. Está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, dos versículos 26 ao 40. Nós estamos aqui diante de Filipe. Nós podemos considerar Filipe um missionário. O anjo do Senhor, ele falou a Filipe para ele se preparar e para ele ir para o sul. É um caminho que desce até Jerusalém, de Jerusalém até Gaza. O caminho é deserto. E Filipe, ele diz que se levantou e foi, ou seja, é alguém que está disponível a escutar o que Deus pede e então realizar. É interessante que nesse percurso que leva à cidade, que leva até onde ele precisava ir, não é uma rota que simplesmente existia. Não existe uma rota que unia Gaza a Jerusalém e que atravessava o deserto. Mas, nesse lugar, aparece um eunuco etíope, ministro de Candace, que é a rainha da Etiópia. Ele é um administrador geral do seu tesouro e ele tinha ido em peregrinação até Israel. Olha que interessante, né? O Filipe vai ser um instrumento, ele obedecendo a ordem que não leva a uma cidade, mas leva ao deserto. Ele vai ser instrumento não para evangelizar uma multidão, mas para ser instrumento em uma só pessoa, o eunuco. Aquele personagem etíope, pagão, mas um simpatizante da religião. Não era circuncidado, portanto era um excluído. Muitas vezes Deus atrai pessoas que não são da religião. E Ele quer fazer de nós instrumentos para que essas pessoas se encontrem com Deus. Portanto, nós não podemos ser fechados. Às vezes nessas pessoas está uma grande conversão. Esse etíope estava voltando para casa, vinha sentado no carro dele e ele estava lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo move Filipe a aproximar-se do carro onde está o etíope e começar a acompanhá-lo. Filipe então correu até o eunuco e perguntou para ele: "Você compreende o que você está lendo?" O eunuco respondeu assim: "Como eu posso compreender se ninguém me explica?" Então Filipe subiu, sentou junto dele e viu que passagem que ele estava lendo. Dizia assim a passagem do profeta Isaías: "Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra." E aí então, o eunuco disse então a Filipe que explicasse aquela profecia, perguntando: essa profecia está falando dele mesmo ou de um outro? Então Filipe começa ali a anunciar Jesus ao eunuco. Olha como nos lembra a passagem de Emaús. Os discípulos de Emaús, aqueles dois, estavam perdidos e Jesus começa a explicar as Escrituras. Chegando perto de um lugar onde havia água, o eunuco diz assim: "O que me impede de ser batizado?" E ali então Filipe batiza o eunuco. O Espírito Santo nesse momento, depois de explicar a Escritura, de batizar o eunuco, Filipe então é arrebatado, ele desaparece. Nos discípulos de Emaús acontece a mesma coisa. Quando Jesus abre os olhos deles, ao partir o pão, depois de explicar as Escrituras, Jesus desaparece. E diz assim o texto: o eunuco não viu mais Filipe, prosseguiu a viagem
mas estava cheio da alegria. Ou seja, a evangelização, ela nos traz isso, né? Batizado, anunciada a palavra, ele se alegra. É um momento pascal. Que Deus nos ajude a ser instrumentos dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.